Bora lá, começar a aula. Gente, ó, nesse capítulo a gente vai entender como é que eram a 138, começando mesmo na 140, certo? Mas na 140 mesmo. Quem está entrando agora, eu vou pedir no final da aula para colocar o nome no chat, certo? Porque eu só vou colocar a presença para quem assistiu a aula inteirinha. Beleza? Então não precisa colocar agora. Vamos lá, esse capítulo a gente vai falar como é que era a condição de vida, né? Como é que as pessoas que eram escravizadas viviam aqui no Brasil. E como é que elas influenciaram também na nossa cultura, né? Na cultura que a gente chama de cultura brasileira, certo? Então, esse capítulo é praticamente sobre isso. Olha, a gente acaba de dizer, aí o Pedro Henrique vai e coloca o nome do chat de novo. Macho, presta atenção, macho. Bora lá. Na página 140, vai começar a falar sobre como é que esses escravizados vinham ao Brasil, né? Chegavam ao Brasil. E vai falar também de onde é que essas pessoas, né, que saíam da África, de onde é a região, de onde eram as regiões que elas saíam da África e vinham ao Brasil. Para começar a desmitificar, né, para você começar a perceber que a África é um continente enorme, que tinha vários países, e que nem todo mundo veio do mesmo país, não. Eram vários países, né? Veio gente da Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, do Congo, do Benin, da Gâmbia, da Gana, do Togo, da Nigéria, veio gente de muitos países da África ao Brasil. Ou seja, os negros, né, os escravizados, eles não eram de uma região só, eles eram de várias regiões. Né? E eles vinham, justamente na página 140, tem até, né, a maioria das regiões que eles vieram, né? Tem várias regiões e quando eles vinham ao Brasil. Justamente para quê? Porque naquela época a venda desses escravizados era um comércio muito lucrativo. E eles serviam para outro comércio lucrativo que era a cana-de-açúcar, né? A plantação açucareira. Então, tanto eles eram um produto lucrativo, como eles serviam no trabalho, como eles serviam para ser a mão de obra de outro produto que era muito lucrativo, que era o açúcar. Então, era um mercado muito lucrativo, né? Tanto para quem vendia escravos, quanto para quem comprava os escravos, né? Então, você percebe aí as pessoas, né, enriquecendo à custa de uma pessoa mesmo, né, de um escravizado. E aí é interessante também dizer, né, tá na página 141, como o próprio escravo, a pessoa, você servia como uma moeda de troca. Tia, como assim uma moeda de troca? Gente, era como se fosse assim, eu vou lá na bodega comprar um pedaço de pão, para pão lá na bodega, eu levo uma pessoa para ser trocada. Ó, tá aqui, me dá esses pães aqui. É claro que eles não iam comprar pão com mais, por exemplo. Eu queria comprar sei lá, eles queriam comprar uma grande leva de comida. Eles pegavam um escravizado, levava, tá aqui, me dá essa ruma de quilo aqui de comida que eu te dou esse escravo aqui como troca. Então, o próprio escravizado era uma moeda de troca, como se ele fosse o próprio dinheiro. Para você ver o tanto que ele era, né, coisificado, né? Você ser uma pessoa e você ser vendida, ser trocado uma moeda, um dinheiro, né? Então você percebe aí como era a condição de um escravizado. Até aí, beleza? Bora, meu povo, acorda! Pronto, beleza. Aí vai falar na 141 também sobre como era que eles vinham ao Brasil, né? Pelos tráficos negreiros, pelos navios negreiros. E como eram as condições que eles vinham, né? Porque muitos se rebelavam, né? Porque ninguém quer ser escravizado, ninguém quer sair da sua família, da sua casa, do seu país para vir para outro país trabalhar até morrer, ser castigado, enfim, né? A toda aquela condição que o escravizado tinha no Brasil. Ninguém quer. Então, quando eles estavam no navio, muitos pulavam, se suicidavam, né? Tentavam matar os tripulantes do navio, enfim. Então, como tinha muito isso, eles acabavam sendo presos, né, no navio, enjaulados no navio mesmo, nas últimas,
no fim do navio para que eles não ficassem, para que eles não se rebelassem, né? Para que eles não resistissem à vinda ao Brasil, né? Tem aí na página 141 o barco e como é as condições que eles vinham, né? Então já começava a ser desumano daí já, né? Já começava quando eles eram retirados do país e colocados nesses navios. E quando chegavam aqui sofriam mais ainda. Na página 142 vai falar, né, de que eles vinham e nem todos eram para a lavoura. Tinha muitos também que iam ser escravos domésticos, né, cozinhar, lavar, cuidar dos filhos dos patrões. Tinham outros que iam para as lojas, para o comércio do patrão, né, iam vender produtos na rua. Tinham vários tipos de escravizados, né? Não eram só os escravizados que estavam no trabalho do canavial, não eram só esses, né? Tinham para vários, eles trabalhavam em várias funções. Na página 143, vai falar, né, que a expectativa de vida desses escravizados era apenas de 30 anos. Por quê? Por causa do trabalho exaustivo que eles tinham, gente. Você tem que trabalhar quando o galo canta até a noite, depois com pouca alimentação, dormindo em péssimas condições, né? Sendo castigado fisicamente. Se você não fizesse as metas estabelecidas naquele período, né? De tirar tantos canas de açúcar, você era açoitado, era preso, dormia em pé. Gente, era só muitas torturas e atrocidades que faziam com os escravizados. E isso, a má alimentação, as más condições de vida, faziam com que eles vivessem, em média, 30 anos, até 30 anos. Ou seja, com 30 anos, o escravo já era considerado um escravo velho e sortudo, por ter conseguido viver tanto tempo, né, pelas más condições de vida que eles tinham. Até aí, beleza? Ô, povo calado. Pronto. Na página 144, vai falar de que os escravizados, apesar de tudo isso, de serem mal alimentados, de terem poucas roupas, de serem maltratados, açoitados, né? Enfim, eles podiam constituir família. É claro que se o senhor deles, né, o dono deles, olha, uma pessoa tem um dono, se o dono deles permitisse que ele constituísse família. E a intenção, às vezes, desses donos, para que eles constituíssem família, era para que eles procriassem, porque era lucrativo para o dono deles se eles tivessem filhos, porque esse filho já seria também um escravo, já seria também escravizado. Então, crianças já trabalhavam, as crianças escravizadas já trabalhavam, entendeu? Então, para eles era interessante, para os donos dos escravos, era interessante essas famílias, por quê? Porque iam nascer filhos, e esses filhos, né, já seriam também escravizados. E muitas das vezes os próprios donos influenciavam na escolha. Você não podia escolher quem seria a sua esposa ou seu marido. Era o dono que dizia: você vai casar com aquele dali porque a sua genética com a dele daria um bom filho, um filho mais forte. Então, olha aí como era horrível a situação naquele período. Beleza até aí? Pronto. Na página 145, vai começar a falar que o quê? Que mesmo que os escravizados eles não aceitavam isso de forma pacífica, não. Eles resistiam bastante, eles tinham várias formas de resistência. Às vezes, eles deixavam de comer, eles já comiam um pouco, mas eles deixavam de comer total, porque eles deixando de comer total, eles adoeciam, eles morriam mais rápido, né? Eles não iam ter que trabalhar tanto, né? Alguns donos cuidavam, enfim. Então, eles deixavam de comer, isso era uma forma de resistência, né? Era uma greve de fome, era uma forma de resistência. Muitos deles fugiam, a maioria deles, uma das principais formas de resistência daquele período era fugir. E eles fugiam para onde? Para os quilombos, né? Que está aí na página 146. Esses quilombos, gente, eram como se fossem umas aldeias fortificadas, né? Onde eles tinham vigilância, claro, porque os escravos que fugiam, eles eram procurados, eram perseguidos, né, pelos seus
pelos seus donos. E aí, lá nessas aldeias, eles plantavam, eles criavam, eles pastoravam, eles vigiavam, né? Eles podiam constituir família, enfim, eles viviam livres, né? Lá eles praticavam capoeira, lá eles podiam ter uma alimentação melhor, né? Era uma forma de resistência, era uma forma de proteção que eles tinham, esses quilombos. E, às vezes, os caminhos para esses quilombos, eles desenhavam, os que conseguiam fugir e depois eram capturados, eles retornavam e eles faziam esses quilombos no próprio corpo, para poder as pessoas que fugissem também soubessem onde é que eram esses quilombos. E muitos, gente, vocês pensam assim, que a trancinha, né, a trancinha que as pessoas negras, a maioria fazem, aquelas trancinhas Rastafari e tal, era só para estética, não era não era vaidade não. Muitas dessas trancinhas serviam para indicar o caminho do quilombo. Às vezes vinha assim, ó, você foge pela porta, vai para cá, vai para ali, era indicando o caminho desses quilombos, né? Então, eles tinham que usar até essa inteligência, essa estratégia pelo próprio cabelo, ou fazendo um risco no próprio corpo para poder saber onde eram esses quilombos. E um dos quilombos mais conhecidos desse período, né, era o quilombo dos Palmares, que o líder era o Zumbi dos Palmares, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Zumbi dos Palmares, né? Todo mundo, eu acho que já. Por quê? Porque ele foi um dos quilombos que mais cresceu, né? E foi um dos quilombos que mais resistiu. E, infelizmente, foi um dos quilombos que foi atrocidado pelas forças militares do período. Né? Morreu todo mundo, inclusive o próprio Zumbi do Palmares foi decapitado como uma forma de lição, de exemplo, para que os outros escravizados não fugissem, né? Não quisessem de novo fazer esses quilombos, mas era uma forma deles conseguirem resistir ao trabalho exaustivo, às más condições de vida que eles tinham. Até aí, beleza? Pronto. Na página 147, vai falar, né, de como o Brasil, porque veio muitos escravizados para cá, gente, cerca de mais de 2 milhões de escravizados saíram da África, né? Pessoas saíram da África e vieram ao Brasil, 2 milhões de pessoas, é muita gente. Então, essas pessoas chegavam ao Brasil e conseguiram, né, influenciar a nossa cultura também. É tanto que aí no livro, na página 147, tem dizendo que a nossa cultura, ela não é uma cultura portuguesa, ela é uma cultura luso-bundo-guarani. Luso, que é um epiteto de Portugal, né? Como se fosse um adjetivo pátrio de Portugal, luso, bundo dos africanos, né? Como um todo, e guarani dos índios, né? Então, nós somos uma cultura afro-indígena portuguesa, né? Esses 3 povos que formaram o Brasil formaram também nossa cultura. A nossa língua é portuguesa, né? Por causa de Portugal, mas na nossa língua tem várias palavras que são tanto indígenas, como a tapioca, a oca, a rede, e outras mais, como também tem a língua africana, o xixi, o cochilo, e isso tudo era da língua africana, né? E eles dois, tanto o índio como o africano, acabou que a gente tem esse português mais limpo, né? Pra gente, né? Mais leve. Porque se você vê um português falando, um português de Portugal, quem é que gosta do Cristiano Ronaldo? Vê uma entrevista do Cristiano Ronaldo. Nem parece que ele fala português, é aquela coisa. Você nem entende muito bem, né? Então a gente acabou adocicando o português, né? Deixando ele mais entendível. Até aí, beleza? E não só a língua, mas também os africanos e os indígenas, né? Influenciaram na comida, né? A gente come muita coisa que é indígena e muita coisa que é africana. A tapioca, a mandioca, a gente come dos índios, né? O mucuzá. Já o mucuzá, já a feijoada, o acarajé, a gente come, né? Influenciada pelos africanos. Então, a língua, a comida, alguns costumes, dormir de rede é coisa de índio. A gente aprendeu dos índios. Tomar banho diariamente, para quem toma banho diariamente, né? Claro, é coisa dos índios também. Os portugueses não eram de tomar banho todos os dias. Já os africanos, a questão da capoeira, da dança, o nosso ritmo dançante veio lá dos africanos. Então, tanto os africanos quanto os indígenas, eles acabaram influenciando bastante a nossa cultura, né? Muitas coisas são de Portugal,
muitas coisas são dos índios e muitas coisas são dos africanos. Até aí, beleza? Foi rápido dessa vez, menino. E aí, gente, por último, nas páginas 148 e 149, esse capítulo vai falar da condição das amas de leites negras. Ele vai falar, gente, como a desumanidade, né, o tratamento era ruim até nisso. Por quê? Porque quando as escravizadas engravidavam, assim que os filhos delas nasciam, eles eram separados. Por quê? Porque se essa mulher, né, que virava ama, fosse escolhida para ser a ama de um filho de uma pessoa branca, ela tinha que se separar do filho, porque para eles, o mesmo peito que amamentava o filho do branco não podia alimentar o filho dela, por ele ser negro, que estaria contaminando o filho do branco. Né? Eles tinham isso. Ela tinha um tratamento melhor, ela comia melhor porque ela estava amamentando o filho do branco, mas mesmo assim ela ainda era castigada se ela fizesse alguma coisa, se o filho tivesse, se ela tratasse, acontecesse alguma coisa assim, né, de ruim, de negativa com o filho do branco, ela seria açoitada, ela ficaria de castigo, né? Então, mesmo ela cuidando, mesmo ela sendo praticamente a mãe do filho de uma pessoa branca, ela ainda sofria todos os castigos, todas as punições que era dada se ela estivesse cuidando só do filho dela. E muitas, às vezes, nem conheciam o próprio filho. Por que elas tinham que ter um filho? Porque para poder amamentar, né, tinha que ter filhos. E aí elas tinham esses filhos, engravidavam, e esses filhos eram separados das mães, para ela poder cuidar, para ela poder se preocupar só em cuidar do filho do branco. Então, essas amas de leite, né, elas têm essa função de amamentar, de criar, de cuidar, né, de ser mãe dos filhos dos brancos. E muitas das vezes elas eram privadas, né, separadas dos próprios filhos delas, dos bebês delas. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre esse capítulo? É um capítulo que é muito importante para vocês entenderem como era a sociedade escravocrata do Brasil, para entender como esses negros viviam no Brasil, né, esses escravizados. E para a gente lembrar desse passado ruim e a gente não permitir que isso se repita novamente, né? E infelizmente até os dias de hoje tem pessoas que trabalham em condições de escravos, que recebem muito pouco, que se alimentam muito pouco e que trabalham exaustivamente na agricultura e em outras funções, né? E hoje em dia tem até, inclusive, um mercado de pessoas que são traficadas para ficarem na prostituição, para exercerem funções negativas na sociedade, enfim. Então, até hoje, infelizmente, se repete. Mas que não se a gente tem que combater isso e não permitir que aconteça novamente o que era que acontecia aqui, né? De nós, eu digo nós porque eu sou negra, né? De nós negros sofrer de novo que a gente sofria há 132 anos atrás, que a abolição da escravatura tem só 132 anos, ou seja, foi um dia desse. Foi um dia desse mesmo. Beleza? Ô povo calado, meu Deus, nunca vi. Gente, a partir de agora, somente a partir de agora, pode colocar o nome e a série, tá bom?